Esther 9 e 10, nós vamos fazer assim, por ser um texto longo, a gente vai ler daqui a pouco algumas porções desse texto e parando para fazer os comentários necessários. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a direção de Deus. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de nos reunirmos como igreja, neste culto de adoração ao Senhor, e pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração, e o Senhor venha com Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou textos tão maravilhosos como esse, o Senhor venha aplicar no nosso coração aquilo que o Senhor já preparou, aquilo que o Senhor sabe que é necessário para trabalhar e mudar no nosso coração, na nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a confiar mais no Senhor, a sermos agradecidos ao Senhor, a reconhecermos a beleza, a formosura do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem operado na nossa vida. Não permita que sejamos incrédulos, ingratos, como já colocamos aqui diante do Senhor. E neste momento, ó Deus, que a Tua palavra realmente venha falar profundamente ao nosso coração. Também abençoa as nossas crianças, a aula de escola dominical que todos teremos daqui a pouco e o culto logo mais à noite. Que esse dia seja um dia realmente dedicado ao Senhor e que o Senhor venha ministrar ao nosso coração e mente. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar do livro de Esther. Estamos chegando ao fim, da exposição deste livro, de mais um livro da Palavra de Deus. Nós temos várias exposições lá no nosso canal do YouTube. Então, se você quer ser edificado, você pode procurar. Aliás, nosso irmão presbítero Edgar tem selecionado as mensagens para facilitar, para você não precisar assistir o culto inteiro, ficar procurando. Ele tem feito as seleções lá no YouTube, então você pode encontrar vários livros que já foram expostos inteiros desde 2017 para cá que temos feito isso. Tá? É interessante a história de Esther, porque ela tem várias reviravoltas e ela expressa aquilo que acontece na nossa vida. A nossa vida é cheia de reviravoltas, não é verdade? Tem hora que está tudo bem, mas tem hora que as ondas, as tempestades vêm no nosso barco. O barco, o mar está tão calmo, a viagem está tão agradável e de repente vem aquela tempestade. Isso acontece algumas vezes no livro e isso acontece na nossa vida também. Então a gente pode tirar lições de que, independente da circunstância, Deus está agindo. Acima de todas as coisas, Deus é o Deus da providência. Nós vamos estudar, se der tempo ainda no mês de julho, na escola dominical, nós temos estudado as doutrinas da palavra, e uma das principais doutrinas é a doutrina da providência, o ensinamento bíblico sobre a providência de Deus. A Confissão de Fé de Westminster diz que Deus governa todas as coisas, cada mínimo detalhe das coisas, pela sua providência. E que, para o povo de Deus, ela é especialíssima. Olha que coisa maravilhosa. Ela é especial para com a criação, aliás, ela é geral para com a criação, ela é especial para com todo ser humano, imagem e semelhança de Deus, mas para com aquele que tem Cristo Jesus, que é Filho de Deus, porque recebeu a Cristo, a providência de Deus é especialíssima. Em cada um dos mínimos detalhes, Deus está cuidando da gente e cumprindo os seus propósitos na nossa vida. Então, mesmo que a tempestade seja forte, a certeza que temos é de que Cristo está no nosso barco. Lembram lá do evangelista Marcos, ao expor Cristo ali dormindo no barco? Parece que Jesus dorme muitas vezes quando nós estamos vivendo na tempestade, mas não, Ele tem o controle de todas as coisas. Salmo 121 diz que Deus não dormita nem dorme, não cochila. Em todo tempo Deus está cuidando da nossa vida, cumprindo os seus propósitos na nossa vida. Mas é interessante e curioso como este livro ele tem várias reviravoltas, como eu já falei. Tudo parece bem na vida do povo de Deus, lá no reino de Assuero, dos Medo-Persas. De repente a situação começa a piorar, porque o inimigo do povo de Deus, um amalequita chamado Amã, intenta o mal não só contra um judeu que ele detestava, chamado Mardoqueu, mas ele quer aniquilar, ele quer acabar com todos os judeus à face da terra. Vejam a semente de Satanás plantada no coração dele.
Ele quer acabar com a semente do Messias, a promessa do Messias. Deus havia prometido que enviaria o seu filho por meio de um judeu ou do povo judeu. E aí, se ele intenta aniquilar os judeus, e tem a aprovação do rei, inclusive, para isso, o Messias não vem e nós todos seríamos condenados ao inferno, estaríamos perdidos. Então, o plano da redenção é nítido aqui no texto, como Deus zelou, cuidou, preservou a semente do Messias, a semente da mulher, para esmagar a cabeça da serpente. Mas há várias reviravoltas, tem hora que está tudo bem. É muito curioso, quando Mardoqueu descobre a intenção de pessoas a matar o rei, e ele vai e conta para a rainha Esther e protege o rei, e o que nós esperávamos é que no capítulo seguinte, Mardoqueu fosse condecorado, recebesse um prêmio, uma honra, e ao contrário, o rei nem ligou para Mardoqueu, e pelo contrário, condecorou o Amã, o seu pior inimigo, colocou ele acima de todas as coisas. Aí quando Amã, está tudo bem na vida de Amã, parece que ele está conseguindo intentar todo o mal contra o povo de Deus, e a própria Esther e Mardoqueu têm toda uma dificuldade de o que fazer agora, será que é hora de falar a verdade, será que não? Mas de repente Deus mesmo age, sem intervenção alguma de mãos humanas. Deus faz com que o rei não tenha sono, e o rei descobre lá naquele livro, que com certeza era chato de ler naquela madrugada, mas ele descobre que Mardoqueu o salvou e ele não fez nada. E ele aí então vai condecorar a Mardoqueu no momento certo, no momento exato. É incrível como este livro não tem o nome de Deus, em nenhum momento aparece o nome de Deus aqui, mas em todo o tempo é nítido ver a mão de Deus agindo. Como diz Sproul, a mão da providência, a mão invisível de Deus agindo. Nós podemos não ver, mas Deus está agindo o tempo todo em nossa vida. E algumas reviravoltas ainda vão acontecer, E agora o capítulo 9 vai trazer algumas lições importantes, capítulos 9 e 10, de como Deus age ainda na nossa vida, do que Deus transforma as situações, ou da forma como Deus transforma as situações da nossa vida. Vamos lembrar que eles estão com um decreto de trevas, de morte, o edito do rei não pode ser revogado. O que o rei fez para ajudar Esther e Mardoqueu foi criar um novo edito, permitir que criassem um novo edito para que eles pudessem se defender, não mais de uma forma passiva, simplesmente se defender, mas que eles pudessem guerrear contra os seus inimigos e tivesse até o apoio do império para guerrear contra os inimigos. Mas o rei não pode voltar à sua palavra. Então há dois editos, há duas ordens do rei. Uma ordem para os inimigos matarem os judeus e outra ordem para os inimigos se defenderem e matarem, ou para os judeus se defenderem e matarem os seus inimigos. Dois editos, e chegou o dia certo para essa batalha, o dia determinado para esse momento tão crucial na vida do povo de Deus. Está registrado aqui no capítulo 9, de como Deus agiu, como Deus cuidou e como Deus reverte situações da nossa vida. Então, a primeira lição que nós encontramos no texto, nós vamos ler até o verso de número 10, é como Deus transforma momentos de trevas em luz. Como Deus é criativo, é maravilhoso a transformar situações tão difíceis da nossa vida em momentos de luz, de esperança, de paz. Vejamos lá o primeiro verso do capítulo 9 de Esther. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam-se dos que os odiavam. Olha só, quando os inimigos achavam que iam tomar posse e destruir o povo de Deus, o texto diz o contrário. Foi o povo de Deus quem tomou posse deles, foi o povo de Deus que agiu de maneira poderosa. E o verso 2 dá a razão para isso. Verso 2: porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam ou lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Vejam só, ele não está falando aqui
prontamente de que eles tinham mais poderio bélico, militar, não é? Claro que eles estavam com o apoio do império sobre si, mas a ênfase do texto diz que o terror dos judeus, da causa dos judeus, caiu sobre todo o povo. Nós vemos aqui a mão de Deus causando esse terror para com os inimigos do povo de Deus. Aí o verso de número 3, todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores, os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, do judeu Mordecai. E o texto diz que Mordecai era grande, verso 4, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. As cenas no livro mostram Mordecai indo da humilhação, do pano de saco, de cinzas, para um cargo poderoso no império, abaixo do rei, e ele se fortalecia, se engrandecia cada vez mais. Tudo isso é graça de Deus, tudo isso foi o cuidado de Deus para com a vida dele. Não podemos agir achando, como diz lá Deuteronômio 8, ou como diz o Salmo 106, que acabamos de ler, de que a nossa capacidade, a nossa sabedoria, o nosso empenho faz diferença. Se Deus não agir com graça, você não alcança nem um cargo bom no seu trabalho, você não alcança nenhuma função ou nenhuma condição de estudar e ser bem-sucedido nisso. Em qualquer área da vida, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, já nos diz o Salmo 127. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus quem está agindo e colocando Mardoqueu numa posição de poder, de autoridade, impactando todos os inimigos aqui. E aí o texto continua, verso 5. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição. E fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parzandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adalia, a Aridata, a Farmasta, a Arisai, a Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Ramedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. Olha só, além de 500 homens, somente na cidadela de Suzã, fora nas outras 127 províncias do rei, ao todo são 127, apenas na cidadela de Suzã, 500 homens tombaram nesse dia, inimigos do povo de Deus, e além deles, os 10 filhos de Amã também foram mortos, do principal inimigo do povo de Deus. Mas olha a intenção aqui do povo de Deus. Eles estão cumprindo as ordens e as promessas do Senhor, cumprindo os decretos de Deus. A gente acha que a gente age, né? Que a gente tem o poder e controle da nossa vida e das coisas da vida, dos nossos futuros e tudo mais. Tudo o que acontece cumpre cabalmente os decretos de Deus. Deus havia dito a Moisés que aniquilaria, que acabaria de vez com os amalequitas, inimigos do povo de Deus. Quando lá naquele deserto os amalequitas se colocaram contrários ao povo de Deus, então Deus havia dado essa promessa a Moisés. Chegaria um tempo em que eles seriam totalmente aniquilados da terra. Este é o momento. Houve um tempo anterior que essa possibilidade aconteceu, mas pela incredulidade e desobediência do rei Saul, ele não cumpriu a ordem de Deus. Saul guerreou contra os amalequitas, preservou o rei Amaleque e muito mais do que isso, tomou os despojos para si. Quando não era permitido, numa guerra santa, numa guerra com propósitos divinos, todo o despojo é de Deus, não é do povo. Por isso que, por diversas vezes, olha, no verso 10, no verso 15, no verso 16, nós vamos notar essa expressão. Porém, no despojo não tocaram. Tudo aquilo que eles pegavam dos inimigos, eles entendiam que não era deles, era do Senhor, e eles não iam tocar nisso. Iam entregar ao Senhor aquilo que pertencia ao Senhor. Então esse é o momento em que Deus transforma trevas em luz. Imaginem a expectativa desse dia. Quantas pessoas temerosas. Chegou o grande dia, a grande batalha.
E há no coração das pessoas uma inquietação: o que Deus vai fazer com a gente hoje? O que vai acontecer conosco? Será que vamos morrer, viver? E Deus trouxe luz no momento de trevas para o povo de Deus. Na verdade, somente os inimigos aqui morrem, 500 homens e mais os filhos de Amã. Mas uma outra lição que o texto traz, agora a partir do verso 11, o texto mostra para nós, até o verso 15, que Deus transforma a vergonha em honra. Quando Deus age, os momentos de vergonha na nossa vida são mudados para momentos gloriosos, momentos de honra. Porque olha só, o verso 11 diz assim: no mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos da cidade ou da cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Ester, e a expressão usada pelo rei aqui, ele se vê surpreso. Ele está surpreso com tudo aquilo que Deus está fazendo em prol do seu povo, ou do povo de Deus. Disse o rei à rainha Ester, verso 12: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? O rei está até curioso para saber se aqui tudo isso aconteceu, o que será que aconteceu nas demais províncias do império? E aí ele faz de novo a mesma pergunta que havia feito a Ester algumas vezes: qual é, pois, a tua petição? E se te dará. Ou o que é que desejas ainda? E se cumprirá. E olha só, Ester vai fazer um pedido, verso 13. Aliás, ela faz 2 pedidos, né? Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. 2 coisas que ela pede. A primeira delas é que essa batalha, que esse dia não seja somente hoje, mas amanhã também. Mais um dia de batalha para destruir de vez os inimigos do povo de Deus, para cumprir as promessas de Deus e aniquilar de vez da face da terra os amalequitas e todos aqueles que estavam com os amalequitas. Então, o rei vai atender o pedido, né? Mas antes disso ela faz um segundo pedido. E o segundo pedido dela, né, é que pendurem ou dependurem os filhos de Amã no madeiro, numa forca. Porque na tradição judaica e na tradição dos povos da antiguidade, pendurar alguém num madeiro é vergonha, é desonra. E daí a gente entende toda a desonra, toda a vergonha passada pelo nosso Cristo. Não é? Então é interessante aqui, ela pede para que seja exposta a vergonha dos inimigos de Deus. E aqueles inimigos, filhos de Amã, foram pendurados naquele madeiro. É interessante, porque, na verdade, Deus pendurou alguém muito mais importante. Deus não pendurou o seu inimigo no madeiro, Deus colocou o seu próprio filho no madeiro da cruz, para que nós não fôssemos ali pendurados, envergonhados. A nossa glória, a nossa honra está naquele que foi pendurado no madeiro. Naquele momento, simbolicamente, era importante que isso acontecesse, para que todos pudessem ver os inimigos do povo de Deus pendurados no madeiro. Mas ainda assim, alguém mais precisava fazer isso de maneira mais perfeita, e esse foi Cristo tempos depois. O texto continua então, o verso 14 mostra que o rei vai atender ao pedido de Ester. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14. Vejam só, não só no dia 13 que foi a batalha, mas agora no dia 14 do mês de Adar. E mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Olha só, primeiro 500 homens são mortos lá na cidadela de Suzã, e agora, não é? Mais 300 homens morrem nesse momento da batalha, mas de novo, não tocaram no despojo. O despojo não é nosso, o despojo é de Deus. Eles não tomaram aquilo que era dos inimigos para si mesmos. Então, o texto mostra aí que Deus transforma momentos de trevas em luz, o texto mostra que Deus transforma momentos de vergonha, situações de vergonha na nossa vida em honra. E aí o texto vai mostrar que Deus transforma tristezas
em alegrias na nossa vida quando ele age. Vejamos agora o verso 16 em diante, agora é um pedaço aí mais longo, né? Até o final do capítulo. Verso 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos. E mataram, olha só o número, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Ordenou-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Vejam só, quando Deus age na nossa vida, o verso 22 resume bem aquilo que eles estão falando aqui. Não é? O texto diz assim, ó, os dias em que os judeus tiveram sossego dos inimigos, o mês que se mudou de tristeza em alegria. Mesmo passando por momentos difíceis na vida, de tristezas, nós receberemos de Deus também momentos alegres. Deus há de cuidar, transformar. Momentos de luto em dias de festa. Todos nós passamos por situações de luto, de dor, de separação, mas há também dias de festas que Deus renova e Deus trabalha. Para quê? Para que se fizesse dias de banquetes de alegria e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádiva aos pobres. Uma nova festa vai começar aqui entre os judeus e vai ser comemorada todos os dias do ano, pelo menos 2 dias do ano, todos os anos, onde eles vão lembrar como Deus cuidou deles nesse momento tão crítico, como Deus os livrou, né, de todos os seus inimigos e como Deus assim transformou toda aquela situação de tristeza em alegria. É assim também com a gente. Deus há de sustentar a gente nos momentos difíceis e há de transformar esses momentos difíceis em júbilo. Nós vimos lá no Salmo 126, Deus transforma pesadelos em sonhos. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Deus transforma desertos em jardins floridos, assim como as torrentes no Negueb, o Negueb que recebe uma inundação das chuvas que vem do norte, começa, naquela sementinha sem vida, começa a vir chuva, água, penetra no deserto, e aquele deserto começa a surgir flores, plantas. Da mesma forma, o final do Salmo diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Em outras palavras, o salmista está dizendo, Senhor, mesmo que seja para eu chorar em cada uma das sementinhas, ela vai dar frutos. Eu tenho certeza disso, eu confio na restauração, no cuidado do Senhor. A mesma mensagem aqui para o dia de festa dos judeus nesse dia de Purim. Mas por que Purim? Por que festa de Purim? Aí o verso 23 dá a razão, não é? Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes para assolar e destruir. Lembram que Amã era um esotérico, um místico, e ele acreditava na sorte dos astros, no poder dos astros, na astrologia. E aí ele fez lá as sortes dele e caiu num certo mês. Na verdade, a providência de Deus dando tempo e colocando essas coisas para meses depois. E aí o verso 25 vai dizer assim, mas Ester, ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, o intento de Amã, e o seu mau intento que assentara contra os judeus,
recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram ele e a seus filhos. Por isso aqueles dias chamam de Purim, do nome Pur. Daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Irmãos, eu chamo a atenção aqui para um detalhe interessante, que a maioria dos povos tem, que nós não temos como brasileiros. Nós não costumamos guardar memoriais. Brasileiro parece que não tem memória. Brasileiro parece que não liga para a história. E povo que não liga para a sua história comete novos erros. Os outros povos não agem dessa forma. Nós vemos as culturas deles, como eles se dedicam, como eles dão valor à cultura, ao ensinamento deles. E na Bíblia, em várias situações, há memoriais. Lembram lá que Jacó, naquela noite de sonho, no caminho para a terra do seu tio Labão, ele tem um sonho, e ali, o sonho da escada, e ele percebe que é lugar de Deus, e ele faz um altar, um memorial a Deus, e ali ele chama de Betel, casa de Deus. 2 palavrinhas no hebraico, Beit, casa, El, Deus, lugar da presença de Deus, da casa de Deus. Da mesma forma, quando o povo de Deus atravessou o rio Jordão, foram colocadas 2 colunas ali, uma de um lado, outra do outro, para que eles pudessem lembrar da passagem do rio Jordão, dos milagres que Deus havia feito. Em todo o tempo Deus está levando o povo a ter memória, a lembrar dos grandes feitos do Senhor. Aliás, Miqueias, no capítulo 6, vai contra o povo de Deus que esqueceu. E foi Deus quem os livrou da casa da servidão do Egito e que fez eles atravessarem o rio Jordão. E tinha um memorial ali, um altar, um memorial do poder, da graça, do cuidado de Deus. Por isso que o povo de Deus aqui está zelando, nós vamos lembrar do que Deus fez nesse dia, esse dia é memorável. Será que a gente faz isso também? Temos momentos memoráveis e lembramos deles ou esquecemos deles facilmente? Lembram que diz o cântico, o hino? Conta as bênçãos e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Salmo 40 diz isso, né? Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar as maravilhas do Senhor. Nós não podemos esquecer das maravilhas de Deus, porque Deus transforma tristezas, situações de tristeza em alegria. O verso 29 continua ainda nessa mesma argumentação. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez para confirmar a carta de Purim, que significa sortes, né? Festa das sortes, que não é sorte coisa nenhuma. É Deus quem mudou, restaurou a nossa sorte, como diz o Salmo 126. Expediram cartas a todos os judeus, verso 30, a todos os judeus a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já os tinham estabelecido, ou já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esther estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Eles não podiam escrever dos mínimos detalhes, daquele momento de angústia, de jejum, né, onde estavam ali na presença de Deus em cinzas, mas agora também lembrar que Deus transformou tudo isso em alegria. Deus transforma momentos de tristeza em alegria. Mas como eu disse no início, a vida é cheia de reviravoltas, e esse livro particularmente ainda mais. Porque tudo parece bem para o povo de Deus, eles estão festejando, há uma festa, um banquete cheio de alegria, e a narrativa do capítulo 10, quando a gente olha para isso aqui, a gente pensa, mas que desnecessário, né? Estava tudo tão bom. Mas olha só o que diz o capítulo 10. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra.
e sobre as terras do mar. Como assim? Está tudo tão legal? Vocês lembram como é que foi a coroação da rainha Esther? O rei aliviou o tributo do povo, ele tirou os impostos. Agora, quando está tudo bem, passou a tempestade, vem o rei e faz o quê? Aumenta a carga tributária naquele povo que já era escravo, naquele povo que já passava por dificuldades. Então, olha só que interessante. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre todas as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder, do seu valor e do relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Mordecai está numa posição poderosa ali no império, segundo abaixo do rei, trabalhou com afinco para dar melhores condições ao povo de Deus, prosperidade de todo o povo, mas a redenção não estava em Mordecai e muito menos do rei Assuero. O povo de Deus continuaria escravo dos medo-persas por alguns anos. Segundo a palavra de Daniel, depois dos medo-persas eles seriam escravos dos gregos, depois dos gregos dos romanos, e a confiança deles não podia estar nos governantes, não podia estar em Mordecai, que está ali trabalhando com o rei, e muito menos no imperador Assuero. A confiança deles teria que ser depositada somente em Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Mordecai, porque agora ele está abaixo do rei e ele vai resolver todos os nossos problemas. O meu socorro vem do rei Assuero, porque ele casou com uma mulher de Deus e ela vai cuidar do coração dele, ele vai só fazer coisas boas para a gente. Como a gente deposita confiança em pessoas, em governos, em recursos humanos, quem sabe na sua conta bancária, na sua saúde, nas coisas dessa vida. Mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Confiar em si mesmo, confiar nas coisas e nas pessoas é maldição para nós. Eles não encontrariam redenção em toda essa história, porque essa história apontava para uma redenção ainda maior, para alguém que seria envergonhado na cruz. Mas ele sim traria redenção, para alguém que não ia agir em guerra para proteger o povo de Deus. A guerra era permitida e orientada e ensinada por Deus aqui, mas quando o Messias viria, ele iria falar sobre paz, sobre amor e não sobre guerra. Ele ia falar de um novo reino, do reino de Deus. A redenção não estava em Mardoqueu, a redenção não estava nos recursos dessa vida, a redenção só está no Filho de Deus. A redenção só está no edito que não pode ser revogado. Houve uma guerra santa assim, que Deus fez com seu único filho. Deus depositou em seu filho toda a nossa maldição, para que nós pudéssemos ter vida, vida eterna, vida abundante. Eu me recordo, e falei isso na quarta-feira lá no grupo familiar, lá no Heliópolis. Eu me recordo que quando nós não podíamos abrir a igreja, aqui no tempo de pandemia, eu morava na época em Santo André, e eu lembro de ter saído, nós íamos para o culto, era só um grupo que faria a transmissão do culto. E eu me recordo na rádio, as pessoas incrédulas falando. E é interessante como Deus estava usando toda aquela situação da pandemia para ilustrar as verdades dele. E aqueles incrédulos debatendo, eu lembro de um especialista, um cientista, que ele disse assim: as duas colunas que sustentavam a vida das pessoas ruíram, o incrédulo falando. Aquilo que as pessoas botavam ou depositavam toda a sua confiança, as duas colunas caíram. E ele falou: o dinheiro, porque várias empresas faliram, porque vários perderam seus empregos e passaram por situações difíceis, perderam muito dinheiro em investimentos naquele primeiro momento, e a saúde. As pessoas acreditavam que, tendo saúde e tendo dinheiro, elas estão bem.
mas elas esquecem que se você depositar sua confiança em saúde, em dinheiro, nos recursos dessa vida, não que eles não sejam importantes, mas a nossa confiança tem que ser voltada exclusivamente ao Senhor. É Ele quem é o único que pode dar saúde, é Ele quem é o único que pode dar sustento. Quando a gente deposita redenção nas coisas dessa vida, a gente está fadado à tristeza, à angústia. Nós não temos a plena salvação do Senhor. Então o texto vai mostrar aqui nesses 2 capítulos que quando Deus age, Ele transforma trevas em luz, Ele transforma vergonhas em honra, Ele transforma tristezas em alegria e redenção somente na promessa de Deus. Redenção, socorro somente em Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude a confiar plenamente nele.